Olá, pessoal. Eu sou o professor Dante De Rose Júnior e hoje eu vou tentar passar para vocês algumas noções de um assunto que é extremamente importante para as nossas atividades, que é o planejamento. Esse é um trabalho que foi desenvolvido por mim, pelo Lula Ferreira e pelo Tácito Pinto Filho, trazendo algumas noções desde o planejamento geral até a organização para o dia do jogo. Então vamos lá. Como eu disse, esse é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, sem o qual as atividades não podem ser desenvolvidas de uma forma adequada. Então, inicialmente, é importante que se ressalte a parceria, né, entre o Vivo Basquetebol e a Associação de Técnicos de Basquete do Brasil, no sentido de divulgar conteúdo, de contribuir para a formação, para a capacitação dos nossos técnicos. Então vamos lá. O planejamento é uma previsão organizada de um evento ou um conjunto de eventos visando a obtenção de um melhor resultado. É um delineamento antecipado daquilo que deve ser realizado, de como ele deve ser realizado e quem deve realizá-lo. Ele se baseia na análise da situação a partir de um diagnóstico, isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, o diagnóstico faz parte das fases de um planejamento. Esse é um resumo, né, daquilo que está sendo falado, ou seja, o planejamento é você sair de uma situação e atingir uma situação desejada, passando por determinadas metas que podem te ajudar a alcançar o objetivo final. É muito importante que nesse planejamento o profissional ou a equipe de profissionais que esteja trabalhando com essa equipe esteja atento aos pontos fortes e fracos que esse planejamento oferece, evitando assim de alguma forma que ele seja prejudicado e reforçando aquilo que está acontecendo de bom e vai fazer com que o objetivo seja atingido. Uma outra questão também importante são as oportunidades e as ameaças que esse planejamento pode oferecer. Então, muitas vezes, no decorrer de um planejamento, ocorrem situações que vão fazer com que você tenha que modificar o rumo das coisas para poder realinhar esse planejamento, sempre com o objetivo de atingir aquele seu objetivo final. Como eu disse, né, o planejamento ele tem fases, que basicamente são 3 as fases de um planejamento, que é o diagnóstico, a execução do planejamento, a avaliação e reestruturação desse mesmo planejamento. Então, a fase do diagnóstico, aquela fase onde se identificam os fatores que vão definir o seu planejamento, os fatores que vão fazer com que você defina os seus objetivos. E é muito importante, não é, que seja levado em consideração, que esses fatores sejam levados em consideração, para que você não parta de uma premissa equivocada, para que você não defina o seu planejamento já a partir de uma premissa que vai fazer com que o seu trabalho não seja adequado e vai complicar o seu trabalho lá no final. Então, quais são esses fatores? O primeiro deles, né, é a filosofia de trabalho, tanto a sua filosofia de trabalho como da instituição. Então, eu acredito que deva haver uma consonância aí de objetivos, né? Não dá para você trabalhar numa instituição que tenha como filosofia algo totalmente oposto àquilo que você pensa. Então, é muito importante que essa filosofia, ou que as filosofias, a sua e da instituição, estejam de acordo para que as coisas transcorram da melhor maneira possível. Um outro fator importante, e é lógico, é o evento ou os eventos para o qual nós vamos nos planejar. Então, eu vou me planejar para uma determinada competição
e para atingir um determinado objetivo, e evidentemente para que isso aconteça, eu tenho que estar ciente do tempo que eu tenho disponível para desenvolver esse trabalho e a infraestrutura disponível, né? Então, eu me planejo para uma determinada competição que vai começar daqui a um mês, por exemplo. Eu preciso saber que tempo que eu vou ter disponível, né? Ou seja, quantas vezes por semana eu vou poder treinar, que tipo de treinamento que eu vou realizar, a infraestrutura que eu tenho disponível, né? O ginásio, o material, se eu vou ter uma sala de uma academia para que os meus atletas possam desenvolver a parte física, se eu vou ter uma sala de fisioterapia e assim por diante. Então, é muito importante que esses fatores sejam todos eles alinhados para que eu possa, em seguida, partir para a fase de execução do planejamento, que é dividido em elaboração e aplicação prática do mesmo. Nessa fase, é o momento em que eu vou definir efetivamente o meu objetivo. Então, eu me programei para uma competição e fazendo toda a análise da situação que envolve essa competição, né, o número de equipes, a qualidade das equipes, o tempo que eu vou ter disponível, bom, enfim, a composição da minha equipe, o que eu pretendo efetivamente nessa competição. Então, eu tenho que definir objetivos reais e, novamente, isso é muito importante, que haja uma consonância de filosofia de trabalho seu com a instituição. Então, é muito comum que um técnico tenha uma determinada filosofia e ele se depara com uma instituição que tem uma filosofia completamente diferente. Então, para isso é muito importante que as coisas sejam discutidas previamente, para que esses objetivos sejam elaborados e sejam definidos de uma forma bastante consciente e de uma forma bastante realista. Um outro fator importante da execução desse planejamento é a programação e o cronograma de trabalho que eu vou desenvolver. Então, para isso, eu posso fazer um cronograma, uma programação de temporada, uma programação semanal ou uma programação diária, que aí, no caso, é aquela programação do dia a dia do treinamento, o que eu vou aplicar, qual é a sequência, quais são os métodos e os conteúdos que eu vou aplicar para que eu possa atingir os meus objetivos. Nesse contexto, existe também a avaliação individual, uma avaliação coletiva e uma avaliação processual, que dessa a gente vai falar um pouquinho mais para frente, na próxima fase. A avaliação individual é aquela que você faz dos seus atletas, evidentemente, né? Então, não só uma avaliação física, mas uma avaliação técnica, tática, psicológica. O atleta passa por uma série de processos e é muito importante que ele seja acompanhado para que você possa realmente tomar decisões ou as melhores decisões possíveis dentro da situação que se apresenta naquele determinado momento. A avaliação coletiva é a avaliação que você faz em termos de grupo. Como é que o seu grupo está se comportando, não só dentro da quadra, mas também fora da quadra. Qual é o nível de relacionamento dos seus atletas e como que isso pode, de alguma maneira, interferir positiva ou negativamente no seu processo de trabalho. E a avaliação processual tem a ver com esse outro item, que é uma análise criteriosa de tudo que aconteceu durante o processo. E essa avaliação, ela tem que ser periódica. A gente não pode deixar para o final e chegar à conclusão que alguma coisa não deu certo, por isso que eu não atingi o meu objetivo. Então, é muito importante que esse planejamento seja discutido o tempo todo pela comissão técnica ou, no caso das categorias de base, é muito importante que o profissional ele tenha um domínio de coisas básicas e que esses objetivos sejam analisados de forma a definir aquilo que foi alcançado ou aquilo que não foi alcançado e quais os motivos que levaram a esse tipo de falha ou de sucesso, né?
E como eu disse, a avaliação periódica ela é importante porque no meio do caminho você pode redefinir seus objetivos. Então, de novo, insistindo, eu não vou esperar chegar lá no final para falar, puxa, isso aqui não deu certo. Então, se eu conseguir fazer uma avaliação periódica, identificar as coisas que estão atrapalhando o meu planejamento, eu consigo fazer uma mudança de rumo e tentar melhorar, né? E tentar chegar o mais próximo possível do objetivo que foi definido. Essa avaliação e essa reestruturação também são muito importantes lá no final do processo, quando terminou a temporada, por uma recomposição da equipe e preparação para a próxima temporada. Então, a partir de um bom planejamento, você pode definir quais os atletas que vão permanecer ou quais são as posições em que você teve maior dificuldade para tentar trazer atletas ou para tentar reestruturar a sua equipe de uma maneira adequada para que efetivamente os seus objetivos possam ser definidos para uma próxima temporada de uma maneira mais efetiva. Agora nós vamos falar do planejamento mais específico para um jogo. Então, é muito importante que nós possamos definir determinadas coisas. E hoje é muito difícil, principalmente em alto rendimento, é quase que inadmissível alguém chegar para um jogo e sem saber o que vai fazer ou sem saber como a equipe adversária se comporta. Então, todos os jogos estão aí à disposição. Talvez na base isso seja um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim, é, equipes que estão acostumadas a se enfrentar já conhecem, né? Os atletas já conhecem a forma de jogar. Então, para o dia do jogo, e não necessariamente no dia do jogo, né? Então, eu vou enfrentar uma equipe que eu tenho já um conhecimento adequado daquilo que ela faz e eu vou definir uma estratégia. E o que é a estratégia? A estratégia é o plano geral de jogo. Então, por exemplo, eu vou enfrentar uma equipe, que eu sei que é uma equipe que tem uma dificuldade muito grande na saída, porque não tem, por exemplo, um armador que leve bem a bola. Então, a minha estratégia é tentar fazer uma pressão logo de cara, nos primeiros 2, 3 minutos de jogo, para tentar desestruturar essa equipe e fazer com que ela saia do seu padrão normal de jogo. Então, essa é a estratégia. A prática dessa estratégia é o que a gente chama de situações táticas. Então, eu defini a minha estratégia de marcar pressão. Não é? E qual vai ser a aplicação prática dessa estratégia? Por exemplo, definir como uma situação tática uma pressão quadratoda 2-2-1. Isso é apenas um exemplo para diferenciar bem o que é estratégia e o que é tática. E é muito importante que eu tenha planos alternativos, porque eu defini lá, eu vou marcar a pressão 2-2-1, mas a equipe adversária conseguiu sair dessa pressão e conseguiu obter cestas através de contra-ataque ou de alguma outra situação que fez com que a minha pressão se tornasse ineficiente. Então, eu tenho que ter alternativas, eu tenho que mudar minha defesa, eu tenho que mudar minha característica de jogo, e isso não pode ser feito simplesmente ao acaso. Eu tenho que ter alguma coisa preparada, já vislumbrando uma possibilidade daquela minha estratégia não dar certo. É muito importante também, para a organização do dia do jogo, definir o papel dos membros da comissão técnica. Então, principalmente nas equipes de alto rendimento, as comissões técnicas têm lá o técnico, os assistentes, preparador físico, e cada um tem que estar muito, muito ciente do seu papel e ciente também de que a decisão final sempre cabe ao técnico. No dia do jogo, então, vamos lá para o jogo. Normalmente as equipes vão para uma sala de vídeo para assistir a algumas situações da equipe adversária, e é um momento de se rever a estratégia, de se rever situações táticas, mostrar situações que são bem características daquela equipe que vai ser o seu adversário, e sempre repassando aos atletas e repassando não só as situações
que eles vão enfrentar durante o jogo, mas as suas funções. Definir muito bem a função de cada um dentro do jogo. Durante o jogo, é muito importante que o técnico esteja muito atento a tudo que acontece, né? É claro que quando você tem uma comissão técnica, esse trabalho ele é dividido. Então, algumas comissões técnicas têm lá o técnico que só observa a defesa, o outro que só observa ataque e assim por diante. Mas é muito importante que o técnico esteja atento. E por mais que a comissão técnica dê a ele suporte, é ele que vai ter que tomar a decisão, né? Orientar os atletas de forma objetiva. Muitas vezes a gente vê técnicos, principalmente na base, que apontam erros, enfim, colocam as crianças e os jovens em situações difíceis, mas que não apontam nenhuma solução. É muito importante apontar soluções, tanto durante o jogo como nos pedidos de tempo, como está aqui no último item do slide. Então, apontar soluções, né, sugerir caminhos é muito importante e não simplesmente ficar apontando aquilo que está sendo feito de errado. Uma coisa que tira muito o foco do técnico no jogo é o conflito com a arbitragem. Então, na medida do possível, esse conflito deve ser evitado para que o técnico possa efetivamente analisar e prestar atenção em tudo que está acontecendo. E é claro, como eu já disse, ouvir a comissão técnica, mas lembrando que a decisão é sempre do técnico. No intervalo do jogo, né? Caso haja, a equipe vai para o vestiário, tem aquele momento que todos vão tomar sua água, vão no banheiro, enfim, vão dar não uma relaxada no sentido naquele sentido óbvio da palavra, né? Não, vamos relaxar, não. Ele dá aquela acalmada, senta ali no banco e o técnico pode utilizar a estatística para poder conversar com os seus atletas e definir as estratégias e as situações táticas para o segundo tempo, né? É muito importante que os jogadores sejam informados do número de faltas da sua equipe do adversário e a volta para a quadra em tempo hábil para que se realize um reaquecimento. Chegamos ao final do jogo, a equipe venceu ou perdeu. É muito importante que nesse momento o técnico evite de dar palestras ou aulas, porque é um momento em que o atleta está muito ligado naquilo que aconteceu, né? Se você vence o jogo, você está empolgado demais. Se você perde o jogo, está irritado demais. E nessas duas situações, a melhor atitude é a cautela. Muita cautela para você não falar demais, para você não dar informações desnecessárias para conturbar ainda mais o ambiente, por exemplo, num caso de derrota. Então, é muito importante que o técnico e a comissão técnica tenham calma, deem as informações necessárias, façam os avisos necessários e, assim, a gente pode, de uma certa forma, fazer com que a equipe saia do jogo e volte para o dia seguinte no treinamento com a cabeça focada no treinamento, sem qualquer tipo de constrangimento ou sem qualquer tipo de problema que possa ter acontecido naquele jogo. Enfim, esse é o meu recado. Eu queria agradecer demais a participação de todos. Fica aí os meus contatos para aqueles que quiserem trocar alguma ideia. E, como eu disse, por favor, compartilhem, porque é muito importante o compartilhamento. Muito obrigado a todos.